Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. La Provence Imóveis. Avenida Sertório, 4500, telefone 4061-9746. Artes Pedras, Avenida Sertório, 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. Estilo Pisos, Avenida Sertório, 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561, fone 3381-3494, Porto Alegre. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar aos sábados às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras às 13h e nas sextas-feiras às 21h. O nosso programa é um programa de debate jurídico, discutindo questões de direito, questões jurídicas e respondendo às perguntas dos nossos telespectadores. Se bem que nesses últimos programas nós não temos tido tempo de atender às reivindicações dos nossos telespectadores, porque a política está fervendo lá em Brasília, né, e no Brasil inteiro. Então, mas depois que, como se diz na gíria, quando a poeira baixar, aí a gente passa então a responder às perguntas que estão acumuladas dos nossos telespectadores. O nosso programa hoje está composto pela doutora Ângela Beatriz da Silva e a doutora Márcia Plácido e a Luísa Martins, que está aqui apresentando esse programa. Uma das questões que quase que abalou a República inteira, mexeu com o Supremo, Executivo, Legislativo, foi a questão do levantamento do sigilo da reunião, aquela reunião mencionada pelo Moro quando saiu do Ministério, e ele, enfim, apresenta ela, mas é obrigado pelo ministro Celso de Mello, acabou apresentando essa fita e ele quebrou o sigilo dessa gravação, apenas excluindo algumas questões que envolviam outros países. E o restante da fita praticamente foi tornado público. E pelo que se pôde observar da fita, né, eu fiquei estarrecido, né? Eu não diria que quase em estado de choque até, com as asneiras que essas pessoas que estão nos governando disseram naquela região. Eu queria saber o que os colegas acharam da gravação essa do processo do Moro versus Bolsonaro. Quem começa, hein? Pode ser eu. Eu não fiquei tão estarrecida, né, como o senhor ficou, porque desse governo e desse ministério não se espera muito mais do que aquilo, né? Uma total falta de educação, de decoro, né? E de lucidez, né? Porque aquilo parecia uma reunião de loucos, cada um dizia uma coisa, cada um parecia que queria dizer uma coisa mais horrível do que a outra, né? Então não me causou surpresa. Claro que eu nunca podia imaginar que fosse tão horrível, né, de ouvir ministros dizendo para praticar crimes, né, o ministro da Agricultura e o presidente quieto, né, o ministro da Educação, que há muito já provou que não tem educação nenhuma, né, também falou, chamou os ministros do STJ de palavrões ofensivos e eu acho que trancou aqui, Felipe.
Acho que voltou, doutor Ângelo. Voltou? Não, mas eu acho que trancou Voltou. o Aloísio. Aqui está com modo pouca energia, fechar. O dele lá. Voltou, doutor Aloísio. Então, assim, não, o que a gente viu naquela reunião, uma reunião de horrores, né, os ministros dizendo coisas horríveis, o presidente inerte a tudo que os ministros diziam, né, e quando o presidente falava, era para dizer palavrões e agredir, xingar. Então, assim, uma coisa lamentável. Doutora Ângela, por que eles estavam inertes? O que eles podiam fazer com aquele boçal controlando tudo? Ele que mandava na reunião? O que eles podiam fazer, os ministros? Ali a maioria dos ministros tem ele como ídolo. Ninguém estava ali contrariado, a não ser o Moro, que estava se sentindo traído, né? Não decepcionado, traído, porque dele foi tirado a total liberdade de comandar a Polícia Federal, porque o Bolsonaro queria a troca, né, da Polícia Federal do Rio de Janeiro, e o Moro viu que, né, quando ele disse troca até o ministro. Então, assim, eu não vi nem cara de indignação dele. Eu vi, assim, uma cara de quem estava irritado, desapontado, né, porque não foi o que combinaram, né? Mas acredito que seja uma reunião de malucos. Tomara que ele realmente não faça mais esse tipo de reunião, porque que produtividade teve aquilo ali, né? Nenhuma. Doutora Ângela, eu concordo. Ter o nome do nosso país. Eu posso falar? Eu entendo que reunião de alguns malucos, não todos malucos. Tá? O ministro da Saúde não era maluco, deu para ver que não, ele era lúcido e saiu, né? O presidente da Sérgio Moro. O outro, aquele da Saúde também. Não vamos colocar todo mundo Não, eu não estou generalizando. O da Saúde foi tão coerente, a gente percebia que ele tinha, que ele estava estarrecido, e ele não continuou naquilo ali. Né? Assim, parecia que ele estava se dando conta que aquele lugar não era para ele, com aquelas pessoas, né? Que queriam praticar crimes enquanto o país estava envolvido com a Covid-19. Então, é lamentável, né? Sem contar as partes que foram vetadas, né? Que foram censuradas para evitar constrangimento com países que a gente tem relações, né? Porque até outros países foram insultados naquela reunião. Então, acho que mostra para que veio esse governo. E aí, doutora Márcia? Para nada. Olha, assim, em relação a essa reunião, gente, eu entendo, na realidade, que foi mais do mesmo, né? Por quê? A gente, na realidade, fica muito constrangido com tudo isso que está acontecendo, porque, né, a gente vê assim, que as instituições, no meu entendimento, não estão nem funcionando, porque se estivessem, essa pessoa tão abjeta não estaria mais na presidência da República. Então, eu penso assim, tudo que ele disse lá nessa reunião, no meu entendimento, ele diz praticamente todos os dias no cercadinho, ali, né, para os seus asseclas, para os jornalistas, ele ofende, ele agride, e pelo que eu lembro, nesta reunião, ele ofendeu, inclusive, né, os seus seguidores, né, aquelas pessoas que são tão, né, ferrenhas defensoras desse governo horroroso. Né? Ele diz que se precisasse, né, de defensores, ele chamaria, então, né, um bosta, com perdão da expressão, que ia levantar uma M de uma bandeira, né? Ou seja, nem o gado ele respeita mais, né? Então, assim, não parecia uma reunião ministerial, né? Parecia, assim, um encontro de um baixíssimo nível.
Aí a gente diz assim, os ministros que estavam ali. Eu entendo que todo ministro, sem exceção, viu, doutora Luiz, independente do senhor ser, né, muito simpatizante do Sérgio Moro, partindo da premissa que cada um deles aceita o governo miliciano desse governo, né, que veio para destruir o Brasil, eu acho que são todos, né, do mesmo estilo. Aí a doutora Ângela citou o Guedes. Não concordo. Isso me permite uma parte que me parece que a doutora está generando. A doutora viu a entrevista dele essa semana que passou agora para o Fantástico? Perguntaram, por que o senhor entrou para esse governo? A minha intenção, meu objetivo era dar o melhor para o país. Tentei, não consegui sair fora do governo. Então, acho que essa pecha aí que a doutora... E o senhor acreditou, doutora Luiz? Não cabe a ele. Não, e o senhor acreditou? Não, essa carapuça. O senhor acreditou nisso também? Doutora Marta, ele já vinha sendo assediado desde o ano passado, no sentido da troca, e ele se manteve firme, fiel às suas convicções de contra a corrupção, e segurou o presidente durante 1 ano. Quando ele não pôde segurar mais, quando então a revelia do ministro exonerou o Valeixo, ele pegou o boné e saiu corretamente, saiu com dignidade, eu diria. Doutora Luiz, ele ficou 1 ano e 4 meses nesse governo horroroso. Né? Ele teve estômago para permanecer nesse governo. Se ele fosse uma pessoa covarde, daquelas que abandonam o barco na primeira oportunidade, quando o Bolsonaro começou a querer interferir no Ministério da Justiça, na questão da Polícia Federal, ele já tinha saído antes. Não, doutora Luiz, ele não poderia ter entrado nesse governo. Né? Ele fez tudo para conseguir entrar nesse governo. Ele fez o possível para prender o presidente Lula. Ele divulgou uma delação requentada do Palocci às vésperas do segundo turno e já vinha conversando, inclusive, com o vice, se não me engano, com o Mourão, porque ele queria fazer parte desse governo, sim, doutora Luiz. E, infelizmente, né, lamento discordar do nobre colega, mas é lamentável, né, a atitude do Sérgio Moro. No que eu pude vislumbrar dessa gravação, dessa reunião, teve uma coisa que me chamou a atenção ali, que também aconteceu com o governo Lula. A doutora viu com atenção essa gravação dessa reunião? Mais ou menos, doutora Luiz. Eram tantas coisas que talvez eu possa ter passado despercebido, você não pode falar. Então, eu vou lembrar a doutora. O Bolsonaro, sobre a questão ambiental, ele disse o seguinte, que o meio ambiente, as entidades que procuram preservar o meio ambiente, encontram um cocô de índio petrificado num lugar, já manda parar a obra. Né? E o ídolo da doutora, o Luiz Inácio Lula da Silva, também já disse isso. Né? Ele, não sei há quanto tempo atrás, ele disse, também se queixando do meio ambiente, ele disse o seguinte, o meio ambiente encontra lá, estão fazendo obra, o meio ambiente encontra lá uma perereca, já tranca a obra. Aí, ó. Doutora Luiz, e ele por acaso interferiu, por acaso ele quis ingressar em terra indígena? O presidente Sara boiada enquanto o povo não via. Ele queria que a exatamente. Fosse... Então, assim, eu acho que essa comparação do doutora Luiz, né, em relação... Aliás, são duas pessoas incomparáveis, não é? Não existe termo de comparação do presidente Lula e desse ser grotesco que é o Bolsonaro. Bolsonaro e Lula são farinha do mesmo saco. Mas Deus me livre, doutora Luiz, que coisa absurda que o senhor está dizendo. Na sua visão, e eu respeito, na sua visão, não. Mas na visão de pessoas isentas como eu farinha do mesmo saco. Eu diria que farinha do mesmo saco é o Moro e o Bolsonaro. Eles são dois vaidosos, são dois direitistas, assim, de extrema direita. Eles são duas pessoas muito parecidas. E eu estou fazendo minhas as palavras da dona Conja, da esposa dele, que disse que Bolsonaro e Moro eram como se fossem a mesma pessoa. Então, agora, né, doutora, ela que deve conhecer muito bem o marido que tem,
Foi ela que declarou isso, que os dois poderiam ser ditos que fossem a mesma pessoa. Mas, continuando, doutora Luísa, assim, ó, o Guedes falou em vender o Banco do Brasil também, né, se referindo com uma palavra bastante chula. Tem que vender. Esse banco não presta. O Banco do Brasil não presta, doutora Márcia. Um cabide de emprego. O PT quer estatizar ele. Na verdade, ele é economia mista. O PT quer tornar ele um banco público. É só cabide de emprego. Doutora Luísa, nós já tratamos tanto disso, doutora Luísa, em relação aos bancos privados, hoje economia mista, não é? Eles estão nas cidadezinhas que os bancos privados não querem estar. Daquelas besteiras que o Guedes disse toda na reunião, a única coisa que ele disse de útil é a privatização do Brasil. Tudo bem, doutora, no seu entendimento. Por que a privatização? Por quê? Porque o Banco do Brasil não faz o que eles querem. O Banco do Brasil não faz o que eles querem. Então tem que acabar. Exato. E outra coisa, doutora Ângela. Aí, assim, a doutora Ângela falou no ministro da Educação, né, que realmente de educação ele não tem nada, não é? Ele é um militante, né, desse nível do Bolsonaro, né? E não, esse ministro é um medíocre. Ele era um secretário do Onix. Pois é. O Onix é outro nada no governo, não é, doutora Luísa? Que ele foi retirado, né, da pasta do ministro-chefe da Casa Civil para a Cidadania, talvez até com o intuito de atrasar esse auxílio emergencial, né, que as pequenas empresas não estão conseguindo ter acesso. E o Guedes ainda falou isso também. O Guedes falou, não é, doutora Ângela, que tem que socorrer as grandes empresas, né, não o microempresário. Tudo bem. Aí, assim, a doutora Luísa falou, né, que dava para perceber, realmente percebia-se o constrangimento do Sérgio Moro naquela situação, até porque ele estava sendo confrontado. 1 ano e 4 meses... O que ele disse, doutora Márcia, o que ele disse na reunião do Fantástico. O senhor não se surgiu quando começaram a chamar a ministra de vagabundo, começaram a dizer palavrão? Ele assim, eu não estou conduzindo a reunião. Quem conduzia era o presidente. Infantil, doutora Luísa. Para uma pessoa... Não, só um pouquinho. Para uma pessoa que quer ser candidato à presidência do Brasil, ele é muito frouxo. Ele não tem mais jurisdição. Vocês queriam que ele desse voz de prisão, certo? Não, doutora Luísa, eu acho que, no mínimo, ele podia chamar a pessoa para decoro naquela reunião. Não, ele sempre se achou um super-homem. Eu entendi. Então, doutora, o Moro sempre se achou um super-homem. Ele tinha que, ao menos, chamar a atenção para o decoro. Outra coisa, doutora Luísa, no meu entendimento, a prova que o Moro queria fazer, quando pediu este vídeo, a prova não está ali. Como não está? Eu não vejo que tenha ficado provado, né? Tudo que o Moro está olhadinha, ele pode comprovar, quem sabe, através do WhatsApp, não naquele vídeo. A olhadinha pro ladinho. Eu vou interferir, tá? A olhadinha assim de desvio, assim, ó, olhando pro Mourinho. Ele olhou pro Mourão. Doutora Luísa. Ele olhou pro Mourão. Exato. Eu acho, doutora Ângela, que não ficou demonstrado. A gravação comprova tudo aquilo que o Moro disse no seu depoimento e mostrou no WhatsApp. Eu não vejo não assim, ficou pedra sobre pedra. Não ficou pedra sobre pedra. Depois que eu vi esse vídeo e, né, a expressão do Moro, eu me pergunto de quantas reuniões daquele nível, daquele tipo, ele participou. Né? Agora estão querendo responsabilizar o Moro pelos malfeitos do Bolsonaro. Não, doutora Luísa, mas pela omissão. E ele não se insurgiu nem naquela onde ele estava sendo agredido, ameaçado. Vocês querem destruir a imagem do Sérgio Moro, o homem que pode arrumar esse país. Porque Bolsonaro não vai... não arrumou, a Dilma escangalhou. Não, então, senhor, doutora Luísa, pessoa que tem condições foi o próprio Sérgio Moro que destruiu a imagem dele. Eu nunca vi o Sérgio Moro como esse homem impoluto que o senhor vê. Sérgio Moro é presidente, ele vai ganhar com léguas de qualquer outro candidato.
de Bolsonaro, de Lula, de Dilma. Eu espero que o senhor esteja equivocado, doutora Luísa, porque essa pessoa de extrema-direita, essa pessoa reacionária como o Sérgio Moro, ele está assim, simplesmente representando essa elite tosca do Brasil, doutora Luísa. Essa elite que fica incomodada quando a senzala se aproxima da Casa Grande. Não, ele incomodou foi as pessoas que cometeram o crime contra a Petrobras. Ele sempre incomodou todos eles, né? E a maioria do PT, independente de Petrobras. O senhor viu, não sei se o senhor viu a afilhada dele de casamento, a Carla Zambelli, que era vista como amor por causas, né? Que tentou fazer com que essa criatura permanecesse no governo do Bolsonaro. O senhor viu o que ela falou hoje? Ela sabia que o Moro estava carregando esse governo nas costas. Não, o próprio Moro disse na entrevista. A Carla Zambelli, afiliada de casamento... O próprio Sérgio Moro disse no depoimento, na entrevista fantástica, ele usufruía do prestígio que eu tenho como combatente da corrupção e ele não fazia nada para combater. Então, ele queria aproveitar o estigma que ele tinha aqui, uma pessoa que contra a corrupção, e não fazia nada para combater a corrupção. Eu acho que o Moro é muito ingênuo falando isso, doutora Luísa, porque ele, um juiz experiente... Me apontem um ato de corrupção do Sérgio Moro. Me apontem. Do PT eu aponto 1 quilômetro de corrupção. Me aponta aí uma corrupção do Sérgio Moro. O senhor quer um ato de corrupção do Sérgio Moro? Pedindo uma compensação financeira, porque ele estava com medo de que acontecesse alguma coisa com ele. Isso não é previsto na Constituição, não existe lei que tenha, né, que preveja esse tipo de compensação. Ele pediu, ele sendo um ex-juiz, ele sendo uma pessoa conhecedora da lei, fazer uma coisa dessas. Eu nunca vi uma pessoa corromper alguém ao vivo. O Lula fazia escondidinho, né? Por baixo dos panos. Não, doutora Luísa, isso não é ao vivo, porque isso veio a público agora. E tem outra coisa, doutora Luísa. Existe todo um assunto, doutora Luísa. Alto lá. Existe todo... Se o senhor for assistir o Roberto Requião, o senhor vai ver que existe toda uma polêmica em relação ao Banestado. Na época que ele recebeu o convite para ser ministro, aí questionaram ele. Não, eu questionei a existência de um seguro, porque eu estou abandonando uma magistratura, uma carreira de 22 anos, e vou para um lugar incerto, e como é que fica a minha família? Eu vou para um cargo que não tem segurança alguma. A família dele, doutora Luísa. Isso é corrupção, a Rosângela Moro. O PT roubou. Nada disso, doutora Luísa. E roubou muita coisa. Aí, assim, o senhor vai perguntar para as pessoas o que o presidente Lula roubou. As pessoas dizem, pois mas ele roubou sim, mas ninguém sabe dizer, doutora Luísa, exatamente o que aconteceu. O problema é que o Lula roubou, ele só não era muito ganancioso. Ele deixou o Zé Dirceu roubar mais, o Palote. Nada disso. Que ele roubou, doutora Luísa, o Zé Dirceu simplesmente precisava que acontecesse isso. Ele era um homem forte do governo e por que aconteceu justamente com o Zé Dirceu? Foi para derrubar o PT, doutora Luísa. Como é que o Lula conseguiu fazer um patrimônio de fundo de previdência privada de 9 milhões de reais? Foi o salário do presidente. Luísa, em primeiro lugar, o presidente 9 milhões de reais. O meu plano de previdência privada era 100 mil. O Lula é 9 milhões de reais. Por que, doutora Luísa? E quantas palestras o presidente Lula deu? E esse... Que palestra? Aquelas de Araque? Palestra de Araque? Não são palestras de Araque. O senhor sabe muito bem que as palestras aconteceram. As palestras aconteceram. Agora, em relação ao Sérgio Moro... Quem é que pagava as palestras? As pessoas que chamavam para ele palestrar. Uma pessoa que tinha milhares de pessoas da linha da miséria, doutora Luísa. Não, só um pouquinho. Essas palestras eram dadas gratuitamente em outros países, pagas pela Odebrecht, porque depois vinha uma obra para ela fazer. Doutora Márcia, acho que não está bem informada. Sabe qual é o problema, doutora Luísa? O senhor diz assim, que eu tenho essa predileção, que eu tenho, né, um determinado fascínio pelo Lula para a doutora Márcia é Deus. Não é Deus, doutora Luísa. Mas Deus, é uma pessoa... Jesus, tudo ao mesmo tempo. Agora, doutora Luísa pode ficar bem tranquilo,
porque o Bolsonaro jamais vai ser chamado para dar palestras, porque a gente imagina o nível, né? O nível. Nem então, o Lula vai ser também remunerado para isso, né? Nem o Lula também não daria. Não tem nem influência verbal para dar uma palestra. O Lula, né? o Lula fala, ele encanta as pessoas. E eu não sou petista, hein? Exatamente. Sempre, né? Por e assim, o Moro, eu acho que ele, no mínimo, foi ingênuo. Não, como é que o ele Lula nunca também encanta, como diz o Tiro na o Lula é um Câmara, encantador na de serpentes, não é só, Deputados. ele não encanta só as pessoas, ele encanta as serpentes também. A doutora Luísa não deixa falar, né? Essa coisa de falar em casa, ele está muito à vontade ali, falando em casa. Ele pensa que está sozinho lá numa peça, né? Ele esquece que tem uma bancada virtual. Então, assim, e quando é para defender o Moro, ele fica desse jeito, né? O Sérgio Moro, doutora Luísa, assim, estava preocupado, né, com a situação financeira da família dele, caso algo acontecesse. Mas, assim, se o senhor for assistir qualquer palestra ou alguma live do Roberto Requião, que é do Paraná, eles vão falar do envolvimento do Sérgio Moro com, no caso Banestado, eles vão falar na esposa do Sérgio Moro, que tem, né, um envolvimento com o escândalo da APAI, com a Rosângela Moro também, que ganhou muito dinheiro em função das delações premiadas que eram feitas com o colega da Rosângela Moro, o colega, porque, do contrário, a delação não ia acontecer. O Batóquio, né, o advogado Batóquio já comentou que ele foi destituído porque com ele não ia acontecer a delação premiada. Doutora Márcia, se o Moro fosse desonesto, ele tinha ficado milionário com a Lava Jato, porque ali, ó, tinha ladrão daqueles ali da Petrobras que tinha 60 milhões de dólares no exterior, outro tinha 100 milhões, outro tinha 200. Se ele fosse uma pessoa desonesta, ele tinha ficado trilionário. Como é que quem nos garante que ele não ficou, doutora Luísa? Quem nos garante que ele não ficou? Exatamente, quem nos garante? Então ele pegou propina e ainda condenou os caras, certo? Não, doutora Luísa, eu vou lhe dizer uma coisa. Não, olha aqui, doutora Luísa, olha aqui. Depois que ele não quis que apreendesse o celular do Cunha. Teve um bolsonarista que me falou semana passada, e eu acho que o Moro é petista. Aí eu disse para ele, eu também acho. Por isso é que ele condenou o Lula. Porque ele é petista. Doutora Luísa, por quê? Por quê? Ele não quis que fosse apreendido o celular do Cunha. Gostaria de entender por que ele disse para o Dallagnol, não tenho interesse que pegue, sabe, que eu não gostaria que fosse apreendido o celular do Cunha. Por que o Cunha foi tratado de forma diferente? Gostaria de entender. Porque o Cunha era inocente. Por isso que ele pegou 100 anos de cadeia, 80 anos. Então, Luiz, mas por que o Moro não quis? Será que muita coisa não seria esclarecida com o celular do Cunha? Mas está condenado a 40, 50 anos de cadeia. Está condenada. Quem é que está preso aqui no Brasil? Em prisão domiciliar, né? O seu Lula está solto. O Lula está condenado a 20 anos e está solto. O Zé Dirceu está solto. O Delúbio está solto. Quem é do PT que foram condenados que está preso? Ninguém. Não tem mais ninguém. Está tudo na rua. Doutora Luísa, em primeiro lugar, não poderia nem ter sido preso, doutora Luísa. Eu vou lhe fazer uma pergunta, doutora Luísa. O senhor acha que o Moro consegue derrubar... Quem está preso era o Moro. Quem sabe ele seja preso ainda, o Moro? Né? É a minha expectativa que ele ainda seja preso. Então vão ter que criar um crime impossível para atribuir a ele. Um crime inexistente. Doutora Luísa, por que o presidente Lula... Vou condenar ele por um fato atípico. Assim, nós vamos terminar batendo na mesma tecla. O presidente Lula, não existia nenhuma prova contra ele, só existia convicção, e ele foi condenado por um ato futuro indeterminado. É a sentença do seu ídolo, Sérgio Moro, que para o senhor é Deus e Jesus Cristo. Não, o sítio de Atibaia é ato futuro indeterminado, o triplex.
De novo. A conta dele, 9 milhões de reais, o fundo de previdência privado dele, e fora o restinho que está escondido, né? Pois, onde, doutora Luiz? Eu feito uma devassa. Onde é que está esse dinheiro? Um pouco tá com o filho do Lulinha, aquele que juntava bosta de elefante no zoológico, ficou bilionário. Isso a aparentada toda. Ele não ficou sobre ele, ninguém está milionário. Ele não é esgrato. E quem é que lhe garante que a parentada do Moro ou da mulher dele não está guardando dinheiro de propina também? Mas de que crime? Doutora Luiz usou Colosso. Até agora. O Moro não é nem investigado. Da mulher do o Moro já está condenado em 2 processos, tem mais 3 processos em andamento. O Sérgio Moro não tem um processo em andamento. Como é que. Olha, eu fico estarrecido. Ele não foi presidente, né, doutora Luiz? E nem será. Mas vai ser. Isso não é essa. O Moro não conseguiu nem derrubar o Bolsonaro. É a única pessoa que pode botar o Brasil nos trilhos. Antes eram os petistas. Ele não botar o país nos trilhos, a doutora Luiz não mudar desse país. Antes eram os petistas que não gostavam do Moro. Agora são os petistas e os bolsonaristas. A maioria não gosta do Moro. Bom, eu digo uma coisa. Doutora Ângela, assim, nada como um dia faz o outro, não é? Porque tanto que a defesa do presidente Lula reclamou da falta de paridade de armas. Hoje é o Sérgio da falta da paridade de armas. Ele quer paridade de armas porque ele não tem, não é, o acesso que o Bolsonaro tem, não é? Então assim, ele está se sentindo prejudicado nesse processo todo. E eu acredito que ele ainda venha, né, a ser processado em função do Bolsonaro. Não é uma denunciação caluniosa, não é? Porque, na realidade, neste vídeo pode ser uma então a doutora Márcia está dizendo que não digo, doutora Luiz. Eu não acho que o Bolsonaro tem razão, mas eu não acredito, eu não vi, doutora Luiz, em momento algum aqui, como o Moro disse, que o Bolsonaro teria dito que ia interferir na Polícia Federal, ele realmente não disse. Né? Ele deixa a entender. Não. Na realidade, eu acredito. Pelas bardas do profeta, doutora Márcia. Não enxerga quem não quer que a interferência doutora escancarada. Pelas barbas do profeta. Ele disse que queria botar a gente dele, exonerou lá o superintendente e fez tudo aquilo que tinha dito para o Moro. Ou seja, e sabe por quê? Porque o serviço de inteligência que ele tinha não resolvia. Ou seja, ele tinha a BIM, tinha mais a AGI, aquela que cuida da segurança, mas ele não tinha as informações da Polícia Federal. Ou seja, aquela investigação que estava lá no Rio de Janeiro, da rachadinha, né? Então, ele queria informações lá e a Polícia Federal não passava para ele. E não vai passar. Uma Polícia Federal não tinha essa, não é, doutora Luiz? Ele não tinha essa, porque na época lá que aconteceu, né, aquela denúncia em relação ao porteiro do prédio do Bolsonaro, o Moro, na época ainda jagunço dele, imediatamente informou o Bolsonaro do que estava acontecendo. Né? Bem como em relação àquelas denúncias feitas também pela Vaza Jato, ele ligou para cada ministro também informando que queria destruir as provas. O Moro, doutora Luiz, é da natureza do Moro, não é fazer esse tipo de coisa. Ele simplesmente, agora ele tem interesse que esse vídeo seja tornado público, não é? Em relação às conversas dele... Até pode ser, doutora Márcia, pode ser da natureza do Moro tudo isso. Agora, a natureza do Lula, Dirceu, Delúbio, tudo, a natureza deles é roubar. Meter a mão no dinheiro público. Não, doutora Luiz. No meu entendimento, a natureza do pessoal do PT que governou com maestria esse país, que tirou as pessoas da linha da miséria, que levou saneamento básico, Márcia, que levou sobre essa frase elétrica, aí, doutora meu Luiz. silêncio eloquente. O meu silêncio eloquente. Por favor, aí eu vou usar a sua expressão, só não vê quem não quer ver mesmo, né, doutora Luiz? O senhor tem razão.
Mas em relação voltando, doutor Luiz, a essa reunião de milicianos lá, né, que pareciam milicianos conversando, duas Não, em coisas... suma, o Bolsonaro, não, em suma, para a doutora Márcia, o Bolsonaro não queria intervir na Polícia Federal. Não queria, doutor né? Luiz, no meu entendimento, ele quer intervir em tudo. Mas duas coisas que me chamaram a atenção, que me deixou muito preocupada, doutora Luiz, em relação ao fato dele dizer, assim, com todas as letras, que ele quer armar a população. Ele É um louco. defendeu os Bolsonaro é um louco. prefeitos, os governadores, e disse... Isso aí é incitar o povo à insurreição. Mas o senhor viu que ele disse que se o prefeito, né, vai lá e edita uma medida e tal, aí se a pessoa está armada, ela pode enfrentar o poder público. Meu Deus, doutor Luiz, isso aí realmente é uma guerra civil, é uma insurgência. Eu concordo plenamente com isso. Isso aí não tem cabimento. É querer pregar a resistência, ou seja, pessoas que não civil. Incitando a descumprir a lei. Exato. Eu vou lá, a polícia vai prender a tiro na polícia. Isso é um absurdo. E ele falou, doutora Luiz, que ele tem o serviço de informação particular dele. O senhor viu? O que na concepção das doutoras, o que é esse serviço particular de informações? Qual seria esse serviço? Olha, doutora Luiz, eu acho que ele busca informações confidenciais de todas as instituições, no meu entendimento. Olha, não acredito. É a milícia, né, doutora Luiz? Não acredito que a doutora pense isso. Isso aí é informações daqueles cupincha, tipo Ramage. Tipo Ramage. O Ramage era da Polícia Federal, ou seja, o órgão oficial, a Polícia Federal, não prestava informações para ele sobre investigações. Mas tem aqueles maus policiais que, para ter uma vantagemzinha ali adiante, falando aqui, ó. Bom, tanto é que isso aconteceu efetivamente. Aquele empresário agora que prestou depoimento, quando foi ter aquela ação da Federal na rachadinha. O Marinho, doutora Luísa. Isso, exatamente. E aquilo ali foi a prova da cabal desse serviço de informações particular. Ou seja, alguém, um delegado da Polícia Federal, que a milícia está infiltrada em tudo, não é? Vem aqui e aí contaram, vai ser desencadeada uma operação contra, inclusive, o gabinete de... Aí o que eles fizeram? Com aquela informação privilegiada do Serviço Particular de Informações, o que eles fizeram? Demitiram o Queiroz, demitiram a filha, para já, quando viesse a operação, já estar armando a defesa. Estão fazendo já o habeas corpus, o habeas corpus prévio, com base em informações de policiais, na minha opinião, desonestos, né? E ele foi questionado agora essa semana, que serviço de informações seria isso? Aí me deu vontade de rir quando ele disse, é o policial civil lá do fulano, é o brigadiano, não sei de onde, for ver, são tudo policiais aposentados. O policial aposentado não tem informações nenhuma para dar para ele. Então, na verdade, ele recebe informações de pessoas da corporação, inclusive da Polícia Federal, né, da Polícia Federal, de qualquer outro órgão, desonestos que passam essa informação extraoficial para ele. Olha, vai haver uma operação contra o teu parente. E o senhor acha que as instituições esse é o serviço particular de informações dele. O senhor acha que as instituições estão funcionando? Doutora, a Polícia Federal está funcionando. Isso eu posso garantir. Que bom. E a Polícia Federal, ela é composta de pessoas, na sua grande maioria, jovens que vêm assim já imbuídos de uma outra formação moral. Pessoas que já, desde criança, aprenderam que corrupção é o mal do país. Pode ter um que outro policial desonesto, mas 90%, eu diria que a grande maioria, eles estão imbuídos de querer contribuir para um país melhor. Né? Não essa cacalhada aí, Zé Dirceu, Delúbio, esses Jeff, Roberto Silêncio eloquente, doutora Luísa. Doutora Márcia, aqui, ó, agora o Bolsonaro também está se aproximando do centrão. Mas o Lula também já se aposentou em nome da governabilidade. Claro, mas o Bolsonaro está se aproximando para fugir do impeachment, doutora Márcia, pimenta nos olhos dos outros é colírio, né?
Mas, doutora Luiz, em momento algum, o presidente Lula disse que não faria, não é? Assim, uma aproximação com todos os partidos para tornar o governável, não é? Para se Agora, o perpetuar Bolsonaro disse que o Lula, não. Para se perpetuar no poder, o PT, ele abraçava até o diabo. Não, doutora Luiz. Inclusive, o presidente Lula sempre disse que ele sempre governou para todos os brasileiros. Tanto que os bancos ganharam dinheiro, todo mundo ganhou dinheiro, e o pobre teve uma vida melhor. Sim, o Brasil enriqueceu, todo mundo ficou rico, né? Agora empobreceu tudo de novo, né? O Brasil Por que, doutora Luiz, que empobreceu tudo de novo? Porque a Casa Grande não tolera esse tipo de coisa. Eu aqui, a pessoa depois fica rico, não fica tão pobre assim tão rápido. Ele fez um monte de falcatrua. Não, doutora Luiz. Ele deixou o país destruído. Deixou o país em frangalhos. Quem deixou o país destruído foi o Aécio Neves, que não aceitou o resultado das eleições até derrubar a presidenta Dilma. O Aécio nem foi presidente e ele quebrou o país. Não, é assim mesmo, a culpa conseguiu, em conluio com os demais, conseguiu. E a doutora Ângela? Estou aqui assistindo de camarote essa discussão. Endossa tudo que a doutora Márcia está Já dizendo. saiu o sítio de Atibaia, que eu achei que nesse programa não saía, mas o doutor Aloysio não esquece, né? E aí começa a pegar fogo a discussão, que tá bonita de ver, né? Tá bem bonita. Travou aqui. Ângela, a senhora não concorda que é um absurdo uma coisa dessa, quando na verdade... Eu, em relação em termos de política, eu não concordo com praticamente nada que o doutor Aloysio concorda, né? Do que ele pensa, né? E isso às vezes é bom e às vezes não, né? Mas não concordo com nada disso, não concordo que o Moro vai ser um bom presidente, se candidato vai ser, e eu acho que a rusga ali entre ele e o Bolsonaro começou quando o Bolsonaro começou a dizer que ia se recandidatar, né, ia para uma próxima eleição e que o Moro ia ser vice. E o Moro ficou melindrado. Eu acho que ali eles começaram a se desentender. Acho também que o Moro, para um juiz, né, para 22 anos de magistratura, eu acho que ele foi extremamente ingênuo, achar que ele poderia se juntar ao Bolsonaro e não sair chamusqueado disso aí, né, dessa relação, de não sair perdendo, porque o Bolsonaro é safado, é louco, é mal intencionado. Só um pouquinho, doutora Luísa, só deixa eu terminar de concluir. Ele é mal intencionado, mas ele é esperto. Ele é esperto. Se ele não fosse, ele não tinha conseguido se eleger várias vezes deputado federal sem nunca trabalhar e nem ter se elegido presidente da República. Então, eu acho que nem doutora Márcia, o Sérgio Moro. Moro é muita areia para o caminhãozinho do Bolsonaro. Bem que ele fez desembarcar desse governo. Ele é muita areia para o caminhãozinho do Bolsonaro. Eu estou ficando até com ciúmes do Sérgio Moro. Eu queria que o doutor Aloysio me defendesse assim. Da maneira que ele defende o Sérgio Moro. Não, acontece o seguinte, eu vou dizer para vocês o seguinte aqui, ó. O Collor não me iludiu, o caçador de marajás, quando disseram a esse homem, não, esse homem está enganando. O Lula não me enganou, a Dilma não me enganou, o Bolsonaro também não me enganou. Não votei em nenhum deles em nenhuma dessas eleições, porque aquele discurso deles não me convencia, nem esse Bolsonaro. Agora, o Sérgio Moro, em princípio, até esse momento, é uma pessoa que tem o meu total endosso para ser um bom presidente. Mas e se ele, até a eleição, não aparecer nenhum fato desabonador, e acredito que não vai aparecer, porque não existe, é só se plantar alguma coisa. E aí eu vou votar, e você um ardoroso defensor da eleição dele. Não deixa nem os outros falar. Não é eu estou esperando, tomara a Deus, só um momentinho, doutora Luísa,
Tomara a Deus que eu consiga ver isso, né? Que eu esteja viva até lá, porque eu quero ver o Moro em cima de um palanque dando discurso. Eu quero ver lamentável. um menino de Mas, gabinete, né? Um menino de apartamento Exatamente. criado em gabinete a vida toda. Eu duvido que ele consiga entrar numa favela, que ele consiga olhar para o pobre. Duvido, duvido. Duvido. É verdade. Eu só digo às duas doutoras que no governo do Moro, se for eleito, e assim espero que seja, corrupção não vai haver, isso eu garanto. No do Bolsonaro também não ia haver. Ele não vai fazer acordo com o Centrão, como fez o Lula. Ele não vai fazer acordo com o Centrão, não vai fazer como ele está fazendo, como a Lula, a Dilma, tudo fizeram. Ele não vai fazer. Mas claro que vai, doutor Aloysio. Mas obviamente que vai. Ele já tem uma parte da elite, né? A elite tosca, essa elite chucra, e ele vai querer o restante. Obviamente. Olha, só se o Lula contaminou ele. Porque às vezes a pessoa que rouba, às vezes contamina o outro, né? Quem sabe ele estava muito próximo do Lula nas audiências. De repente, o espírito ladrão dos petistas que foram julgados contaminaram ele. Não adianta o senhor ficar assim, ó, distribuindo, né, esses achincalhes em relação ao PT, né? Porque na realidade o que parece que o senhor está querendo assim, ó, tirar o foco do Moro. Porque na verdade o Moro ele já fez conchavo com o Bolsonaro para poder prender o presidente Lula e o Bolsonaro ser eleito, né? Então assim, ele ajudou, doutor Aloysio, esse governo que aí está teve assim, ó, tem o timbre do Moro nesse governo. Ele ajudou essa gente horrorosa, essa gente torpe que está aí, passou pelo Moro. Só porque ele condenou os ladrões. Não, doutora Aloysio. Olha o que ele fez, doutora Aloysio, uma semana antes do segundo turno, requentando delação do Palocci, que nunca teve prova, que não foi aceita nem pelo Ministério Público, doutora Aloysio. Por que o TRF e o STJ não absolveu ele? O Moro é uma farsa. Lamento lhe dizer uma coisa dessa, doutora Aloysio. O Moro é uma farsa. Só porque condenou ele foi questionado. Só porque condenou a petezada. Ele foi questionado ontem se ele seria assim, que uma parte, né, o critica que ele pode ser candidato à presidência e uma outra parte gostaria, né, outro grupo gostaria que ele fosse candidato à presidência. E qual foi a resposta dele? Como sempre, em cima do muro, soldadinho de chumbo, eu estou preocupado com a pandemia. Doutor Aloysio, ele é uma criatura assim, ó, que ele é sempre em cima do muro, doutor Aloysio. Mas, sabe? Doutora Márcia... Mas hoje... Fala, doutora Ângela. É que ele respondeu que está preocupado com a pandemia porque ele já está fazendo campanha. Exatamente. Porque a gente viu naquela reunião que ali a única pessoa e atrapalhada que estava, eu acho que assustada, que estava preocupado com a pandemia, era o ministro da Saúde. Porque, nem sei se estava tanto, né? Porque a gente não viu nenhum movimento de nenhum deles, né? O único ministro que falou que a pandemia, né, foi o ministro do Meio Ambiente, e falou no sentido de que a pandemia serviria como tipo boi de piranha, né? Aqui ficava todo mundo intertido lá, a mídia estava intertida e eles poderiam fazer as coisas erradas. Então, assim, eu senti nessa fala do Moro que já é campanha, já está em Porque campanha. Ele se deu conta que morrendo nessa quantidade de cidadãos que morrem diariamente e aquela reunião ministerial não teve o foco na pandemia, ele já aproveitou agora esse momento, não é? Para começar a sua campanha para 2022. O que eu acho, doutora Ângela, lamentável. Sim, eu acho razão. Que ele não falando, né? O ódio sustenta essa gente. Então não há necessidade de debate. E assim, ó, os seguidores do Bolsonaro,
Eu ouvi uma frase essa semana passada, inclusive. Não foi nessa semana, vamos retificar. Eu ouvi uma frase do José de Abreu, que eu achei perfeita. Ele disse o seguinte, que os seguidores do Bolsonaro, né, principalmente em relação a esses 300 que estão na Praça dos Três Poderes, não é acampados, armados e tal, não é que estão ali fazendo campanha, né? Que são a expressão foi a seguinte, que eles são de uma ignorância orgulhosa. É verdade. Parece que esses seguidores ferrenhos do Bolsonaro, eles se orgulham da própria ignorância. É lamentável. Nem Freud explicaria. Eu acho que está terminando já o nosso horário. Eu comparo. Eu comparo, a última minha manifestação, eu comparo que o bolsonarismo ele conseguiu ter duas correntes radicais. Antes nós tínhamos só o petismo radical, de um percentual de 25% a 30%. Agora nós temos o bolsonarismo, o radicalismo. Então nós temos esse Bolsonaro conseguiu agora equilibrar, ou seja, temos duas correntes radicais, o petismo e o bolsonarismo. Está surgindo o PT não é radical. O Moro radical. A corrente petista é consciente. Está surgindo aí o humorista radical. Está surgindo. É verdade, a gente percebe isso. A gente vê nascendo aí. Correto, ter contra a corrupção realmente não é qualidade. Né? Qualidade é meter a mão na Petrobras. Temos que fazer o nosso encerramento, doutora Luísa. Certo. O encerramento do programa. Então tá, mas vamos encerrar, fazer o quê, né? Mas estava bom o debate. Não, né? se deixar... Eu tendo que lutar. Vamos até a madrugada, né? Bem, então, eu agradeço. Então, né? Mas semana que vem continuamos com esse debate de novo. Eu agradeço, então, a presença da doutora Márcia, da doutora Ângela, né, e agradecendo aos nossos fiéis telespectadores pela sua audiência e lhes digo que nos aguardem até o próximo programa. Primeiramente, sobre a questão do Bolsonaro. Eu, no meu entendimento, não votei no Bolsonaro, ele está fazendo, na minha opinião, um governo péssimo. E ontem eu fui no meu cabeleireiro Osmar, lá em Cachoeirinha, onde eu corto o cabelo há 42 anos. Por isso que eu estou assim meio carequinha, passei uma máquina 4. E eu sei que ele votou no Bolsonaro. Ele não é bolsonarista, mas votou no Bolsonaro. E aí a primeira coisa que eu perguntei para o Osmar é o seguinte: e aí, Osmar, o que tu achou? O que tu acha do teu presidente? Ele disse o seguinte:
Não sei onde é que eu estava com a cabeça que eu votei nesse homem. Esse homem só faz porcaria. O doutor Aloysio disse que, então, né, essa pessoa conhecida disse que votou, né, naquela pessoa, no Capitão Cloroquina, e o doutor Aloysio disse que não é que não votou, mas que serviu para isso. Mas eu não sei o porquê, doutor Aloysio, que grande parte das pessoas entende que o governo foi tão ruim pelo fato de ter visto, então, ter olhado as camadas mais populares, ter visto a população com os olhos, que a população precisava ser vista, porque nem, doutor Aloysio, em 500 anos não foi feito o que o Partido dos Trabalhadores fez em 13. O doutor Aloysio fala por que o Haddad não ganhou a eleição. Não ganhou porque houve fake news, porque houve intervenção da Polícia Federal, no caso do Exatamente. Flávio Bolsonaro, que se tivesse saído aquele escândalo de corrupção antes do segundo turno, é fato que o Bolsonaro não teria sido eleito. Eu realmente reconheço que o Bolsonaro, num debate, ele não ganha de ninguém. Ele não ganha de ninguém num debate. Ele perde para qualquer um. Porque ele não tem equilíbrio emocional. Ele se irrita com qualquer coisa, e se ele, num debate, ele pega, tipo assim, por exemplo, uma pessoa experiente, intelectual, uma cultura fantástica como o Sérgio Moro, deixa ele estatelado no chão, num debate. Como o presidente Lula. Se ele se também, depara com o presidente Lula, ele está morto. Concordo com a doutora Márcia. Com Haddad. Até o ex-presidente Lula, se pega o Bolsonaro num debate, deixa ele cair no chão. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. La Provence Imóveis. Avenida Sertório, 4500, telefone 4061-9746. Artes Pedras, Avenida Sertório, 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. Estilo Pisos, Avenida Sertório, 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre.